A nevasca havia engolido tudo. As cercas desapareceram. As árvores se curvavam sob o peso do silêncio branco. O céu pairava baixo, cinza e pesado, como se não quisesse se afastar. Clara Whitmore tinha acabado de pregar a última das venezianas quando ouviu aquilo. Um som que não pertencia à tempestade. Não era o vento, nem gelo caindo do telhado, nem o celeiro velho rangendo em protesto. Um choro, e fraco, agudo, humano. Ela ficou imóvel, a respiração formando nuvens diante dos lábios. Então ouviu de novo, mais perto desta vez, frágil, desesperado, como um coração batendo contra o rugido da tempestade. Ela não hesitou. Pegando o casaco, empurrou a porta da frente e entrou no branco absoluto. O vento arranhava sua pele como se tivesse uma dívida antiga para cobrar. Ela se guiou pelo instinto, não pela visão, as botas esmagando gelo e lembranças. 10 passos além do curral, quase tropeçou. Algo estava ali, meio enterrado na neve, envolto em um pano vermelho desbotado. O embrulho se moveu e deixou escapar um pequeno gemido rouco. Clara caiu de joelhos. Era um bebê, mal respirando, a pele fria como pedra. Um corte superficial na testa, o sangue congelado escurecido. O tecido que o envolvia trazia padrões que ela reconhecia em símbolos Comanche, feitos à mão, sagrados. Suas mãos agiram antes que sua mente entendesse. Ela ergueu o bebê, o apertou contra o peito e correu. 3 dias depois, uma sombra apareceu no topo da colina. Não estava sozinho, e 100 guerreiros cavalgavam atrás dele, e Clara Whitmore estava na varanda com o bebê ainda nos braços. A tempestade não cessou por mais 12 horas, e Clara também não. Passou a noite inteira com o bebê no colo, balançando suavemente junto ao fogo, sentada na cadeira que um dia fora de sua mãe. Não dormiu, não comeu. Seu corpo se movia por instinto e ajeitando o cobertor, mantendo 2 dedos no pulso da criança para sentir o ritmo fraco. A febre veio rápida. Brilhava na pele do bebê como calor tentando atravessar gelo. Ela pressionou panos frios na testa pequena, sussurrou palavras sem sentido numa voz que não usava havia anos. O fogo rugia, ressecava seus lábios, fazia as paredes suarem, mas ela não se movia. Ao amanhecer, a criança se mexeu em um choro fraco, não mais forte que o estalo de madeira velha. Mas era alguma coisa. Ela soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Os braços doíam, as costas ardiam, mas ela continuou embalando. E então começou a batida. Não na porta, e em sua cabeça. O que você fez? Ao meio-dia, a neve tinha amolecido em um silêncio pastoso e cinzento. O mundo lá fora parecia ter sobrevivido a uma guerra. Cercas enterradas, árvores quebradas, o moinho de vento ao fim do campo inclinado para o oeste como um bêbado. Clara trocou as faixas que envolviam o bebê. Fez isso devagar, com cuidado, observando cada machucado. A criança, com não mais que 8 meses, tinha um corte na têmpora e várias escoriações pequenas no braço. Mas o que fez seu coração gelar não foram os ferimentos. Foi o colar. Um pequeno osso talhado preso a um cordão de couro e simbólico, protetor, inconfundivelmente Comanche. Ela viverá perto das terras Comanche a vida inteira. Seu falecido marido negociava cavalos com eles antes da guerra transformar boas intenções em desconfiança. Ela lembrava os sinais. Lembrava os avisos. Aquela criança era filho de um chefe, ou pior, o único sangue de um guerreiro. Ela o apertou novamente no cobertor e olhou pela janela. Ninguém a tinha visto levá-lo para dentro. Ainda assim, naquela tarde, ela ouviu cascos. Não muitos, apenas um cavalo. Ela levou o bebê para o quarto, o escondeu sob um cobertor de lã e manteve a mão sobre o pequeno peito até sentir o ar entrando. Depois foi para a varanda. O cavaleiro era familiar. Eustace Carter, seu vizinho mais próximo. 50 acres a leste, 3 tragos além da sanidade em qualquer dia comum. Ele parou quando a viu. Clara, disse, a voz afiada. Você está bem?
Pensei que talvez o telhado tivesse desabado. Estou bem. Tem certeza? O pessoal da cidade disse que viu pegadas perto daqui. Pegadas frescas. Bem antes da tempestade. A mandíbula de Clara se apertou. Talvez fossem as minhas. Eustace fungou, os olhos estreitando. Viu algum estranho por aqui? Só neve. Ele deu um aceno lento. Então tome cuidado. Estão dizendo que um grupo de caça desapareceu semana passada. Comanches. Alguns dizem que estavam perto da colina. Vou manter as portas trancadas. Faça isso. Ele não partiu de imediato. Apenas ficou ali mais um momento, olhando para além dela, em direção às janelas da cabana. Clara não piscou, não respirou. Por fim, ele virou o cavalo e desapareceu no branco. Naquela noite, o bebê não parou de chorar. Não era fome. Não era frio. Era medo. Ela o segurou perto do peito, caminhando em círculos lentos pelo quarto, sussurrando canções de ninar que não lembrava desde muito tempo. Canções que sua mãe cantarolava. Canções que um dia faziam seu próprio filho parar de chorar. Antes que ela percebesse. Antes de nada. Antes que a memória tentasse desenterrar o túmulo que ela passará 5 anos cobrindo com silêncio. Os dedos da criança se enrolaram na sua camisa. Ela não se afastou. No segundo dia, outra pessoa veio. Desta vez era Mary Finn, a esposa do pastor. Alta, intrometida, frágil como açúcar queimado. Trouxe pão embrulhado em pano e preocupação embrulhada em curiosidade. Clara forçou um sorriso. A tempestade quebrou sua cerca? Mary perguntou, olhando para o campo. Parte dela. Precisa de ajuda? Não. Você tem estado muito quieta. Eu gosto assim. Mary olhou para a janela. Alguém passou por aqui? Clara inclinou a cabeça. Você quer dizer alguém como quem? O sorriso de Mary se afiou. Bem, você saberia se alguém tivesse passado. Clara não vacilou. Pegou o pão, agradeceu e fechou a porta sem dizer mais nada. Atrás dela, o bebê se mexeu no quarto ao lado. E lá fora, o céu escurecia como se soubesse o que o amanhã traria. Naquela noite, Clara tomou uma decisão. Ela não podia esconder o bebê para sempre. Não com vizinhos farejando como cães de caça e a neve derretendo em um tipo de lama que guardava pegadas por mais tempo do que a memória. Mas também não podia entregá-lo. A criança havia segurado seu dedo mais cedo naquela noite, o aperto minúsculo mais forte do que deveria ser. Seus olhos, escuros e atentos, a seguiam como se já entendessem algo que ela não havia dito em voz alta. Ele estava observando. Estava aprendendo quem ela era. E, pela primeira vez em 5 anos, Clara sentiu que alguém dependia dela novamente. Ela ficou acordada afiando a faca da cozinha. Não porque esperasse violência, mas porque sabia que, se a violência desejasse encontrá-la, encontraria. Moveu o rifle da lareira para a mesa, carregou, conferiu 2 vezes, e então esperou. O vento mudou depois da meia-noite. O bebê dormia em um cesto forrado com lã e fé ao lado do fogão. Clara estava sentada junto à porta, mão no rifle, olhos na neve. Em algum momento, deve ter cochilado, pois acordou assustada com o som de cascos. 3 homens, cavaleiros. Suas silhuetas apareceram como fantasmas através do fino véu de névoa pré-amanhecer. Não eram vizinhos. Não eram homens brancos. Usavam peles de búfalo e pintura no rosto. Os cavalos não batiam os cascos, não bufavam. Moviam-se como sombras. Intencionais, focados. Clara não se moveu. Não alcançou o rifle. Nem respirou. Um deles desceu do cavalo. Não se aproximou da casa. Em vez disso, caminhou lentamente até o galinheiro, ajoelhou-se e passou a mão pela neve. Ele estava seguindo alguma coisa.
O coração de Clara afundou. Eles sabem. Mas então ele fez algo inesperado. Virou-se, olhou diretamente para sua janela e inclinou a cabeça uma vez. Depois montou novamente. Os três desapareceram como chegaram, e silenciosos, poderosos, como o vento mudando de direção. Ela não contou nada ao bebê. Apenas o pegou, apertou-o contra o peito e sussurrou. Eles sabem que você está aqui, e ainda não o levaram. Ela não sabia se estava avisando o bebê ou a si mesma. O terceiro dia chegou sem aviso. Veio como um julgamento. O bebê dormia tranquilamente quando o som rolou sobre a colina. Distante no começo, como o trovão, depois mais alto, mais claro. Cascos em centenas. Clara saiu para a varanda. Lá, do outro lado da crista, derramando-se sobre as colinas como uma fita negra, estava uma visão que ninguém via havia 2 décadas. Guerreiros Comanche, em 100, talvez mais, e silenciosos, armados, montados com postura e intenção perfeitas. À frente deles vinha um homem envolto em um manto vermelho. Tranças longas, ombros largos, uma cicatriz que riscava sua mandíbula esquerda como um relâmpago. Ele parou a uns 50 metros da casa e desmontou sozinho. Caminhou a distância em passos medidos, a poeira subindo ao redor de suas botas apesar do chão úmido. Clara permaneceu na varanda. O bebê se mexeu em seus braços. Quando o homem chegou ao pé dos degraus, ergueu o rosto. E então falou. Você salvou meu filho. Clara assentiu uma vez. Eu salvei. Ele foi deixado para trás. Não por engano. Por misericórdia. A mãe dele morreu. O grupo foi emboscado. Pensamos que ele tivesse morrido também. Eu ouvi o choro, e disse ela suavemente. Você ouviu o meu sangue gritar? E respondeu. Houve silêncio. Então ele perguntou. Você vai devolvê-lo para mim? Ela não respondeu de imediato. Depois. Você o tiraria de mim se eu dissesse não? Ele piscou uma vez. Não. Eu não estava tentando ficar com ele, disse, a voz baixa. Mas também não estava pronta para perdê-lo. Você não o perdeu. Você o trouxe de volta. Clara olhou para a criança. Ele nem chora mais quando eu o seguro. O homem assentiu, depois deu um passo à frente, estendeu as mãos e mais, em vez de pegar o bebê, apenas tocou suavemente seu pé, com reverência. Olhou para Clara novamente. Você agora faz parte da história dele. E o que isso significa? Ele se endireitou. No nosso modo, significa que você é sangue. E sangue nunca é deixado para trás. Então virou-se para a crista e ergueu a mão. Uma cavaleira se separou do grupo. Uma mulher coberta por um manto azul carregando algo e uma cradleboard, a tábua tradicional usada para carregar bebês Comanche, tecida com couro, penas e símbolos protetores. Mas havia algo mais na mão da mulher. Um colar idêntico ao do bebê. O homem pegou, voltou até Clara. Ele não pediu permissão. Apenas se aproximou devagar, ergueu o colar do bebê e substituiu-o pelo que trouxera. Este era mais novo, mais brilhante. Um sinal. Dou a ele um novo nome, disse. E dou a você um novo nome também. Ela ergueu uma sobrancelha. Que nome? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Mãe que ouve. Quando os guerreiros partiram, Clara ficou na varanda, ainda segurando o bebê. Ele partiria com eles pela manhã. Ela sabia disso. Mas por mais uma noite, ele ainda era dela. E, de alguma forma, isso era suficiente. Clara não dormiu naquela noite. Tentou. Alimentou o fogo, deu leite quente ao bebê, até deitou a cabeça ao lado dele no colchão gasto de penas. Mas o sono não vinha. Porque agora que sabia que o menino tinha um nome, um pai, um destino, ela percebia que não estava pronta para deixá-lo ir. Não ainda. Ao amanhecer,
a geada havia tomado as janelas, pintando-as com traços delicados como renda tecida por fantasmas. Clara se levantou em silêncio, envolveu o bebê em um xale macio que não usava há anos e o levou para a varanda. A terra estava imóvel. Nenhum som de cascos no vento, nenhum guerreiro na crista, e apenas silêncio, no peso profundo e doloroso da despedida. Ela o embalou devagar, pressionando os lábios contra o alto de sua cabeça. Pequeno falcão, sussurrou. É assim que eu o chamaria. O menino se remexeu no sono, a testa movendo-se suavemente, como se sonhasse com um lugar mais quente, mais macio. E então, da linha das árvores, veio o som de cascos, e mais apenas um. A cavaleira era a mulher do dia anterior. Sem manto, sem penas, apenas um xale áspero de lã, um embrulho de tecido e olhos silenciosos como água parada. Ela desmontou sem dizer palavra e se aproximou dos degraus. Clara se levantou, o bebê nos braços, e encontrou seu olhar. O pai dele? Perguntou. A mulher balançou a cabeça. Ele espera. Não deseja tirá-lo de suas mãos. Não é assim que se faz. Clara engoliu em seco. Suponho que eu devesse dizer alguma coisa. A mulher inclinou a cabeça. Ele já ouviu quando você pisou na neve para erguer o que a morte havia deixado para trás. Clara não falou. Não se moveu. Seus braços não queriam soltá-lo. Então a mulher se aproximou, em gentil, devagar, e estendeu as mãos. Mas o bebê chorou. Não um lamento, não um grito, apenas um murmúrio suave, meio desperto, enquanto se virava e enterrava o rosto na clavícula de Clara. Ela congelou. A mulher também. E então Clara falou. Posso ver para onde ele vai? Elas cavalgaram juntas. Clara em sua mula velha, o bebê bem embrulhado contra o peito. A mulher ao lado, sem falar, mas também sem julgar. Atravessaram o riacho, serpentearam pelos pinheiros, subiram em direção a uma elevação que se abria para uma pequena clareira, e ali, ao pé da encosta, estava o acampamento. Tendas de couro e madeira. Fumaça subindo de uma fogueira. Crianças correndo descalças na neve molhada. Cães latindo preguiçosos ao sol. Uma aldeia. Uma vida. Os guerreiros já não estavam todos ali. A maioria havia partido, dispersa como nuvens de tempestade depois que o propósito se cumpriu. Só o homem do manto vermelho permanecia, sentado junto ao fogo. Ele se levantou quando elas se aproximaram. Sem armas, sem cerimônia, em apenas os olhos fixos na criança e algo mais. Um tremor na garganta quando o bebê o olhou. A mulher desmontou primeiro, caminhando até a fogueira. Clara permaneceu imóvel, o menino contra o peito. Depois, lentamente, desceu e o carregou ela mesma os últimos passos. Quando chegou até ao pai, não falou. Apenas o encarou longamente e sussurrou. Você esperou. Eu não sabia se esperaria. Ele tomou a criança e assentiu. Eu espero pelo que é meu. E espero pelo que é sagrado. O menino não chorou. Apenas o encarou, como se reconhecesse algo mais antigo do que a memória. O homem o segurou com os dois braços, os dedos tremendo levemente. Clara deu um passo para trás, mas ele a deteve e estendeu a mão com um objeto envolto em tecido. Ela abriu. Dentro havia um medalhão entalhado em osso e turquesa, um pingente usado pelos protetores do clã, símbolo de guarda e proteção. Ele saberá o seu nome, disse o homem. Eu já sei, disse uma voz atrás deles. Era a mulher. Ela se aproximou, pousando a mão no ombro de Clara. Na nossa língua, não a chamamos de a mulher branca que o salvou. Chamamos você de Natuana, a que caminha entre mundos. Clara abaixou a cabeça. Não chorou. Não então. Mas segurou o pingente com força na palma da mão, sentindo o formato de algo que ainda não compreendia, e sussurrou. Então diga a ele, que eu não só salvei a vida dele. Ela ergueu o rosto. Ele salvou a minha. Naquela noite, Clara voltou sozinha.
sem o bebê nos braços, sem som algum além do vento entre as árvores. Mas o fogo em sua casa nunca parecerá tão quente. E o silêncio nunca parecerá tão pouco solitário. Ela colocou o pingente acima da lareira, onde a luz do sol tocava todas as manhãs. E todo domingo ela assava um pão de milho doce. Fazia dois, um para si e outro deixado sobre uma pedra plana perto do riacho. Havia quase 2 semanas desde que o bebê fora levado nos braços do pai. Desde que Clara ficará na clareira e vira o fogo iluminar o rosto dele como ouro. Desde que sua casa voltará a ser silenciosa, mas não vazia. O berço do bebê ainda estava ao lado do fogão. Ela não o movera. Não o limpava. Deixava-o ficar ali com o cheiro de cinza, lã e leite e um altar silencioso para algo real, quente, perdido e não perdido. Todas as manhãs, ela caminhava até o riacho, deixava o pão sobre a pedra plana. Não olhava para trás. Não esperava para ver se desaparecia e mais desaparecia sempre. No 15º dia, os cascos voltaram. Ela reconheceu o som agora. Não era trovão, não era ataque, apenas presença. Propósito. Ela costurava perto da janela quando ouviu. Passos lentos e firmes, vindo não da crista, mas da mata atrás de sua terra. 3 cavaleiros. Nenhuma arma empunhada. Apenas silêncio. E então, um deles desmontou. Uma mulher e a mesma mulher. Clara abriu a porta antes que ela batesse. As duas ficaram no limiar, o espaço entre elas carregado de algo grande demais para palavras. Então a mulher falou. Ele estava doente. O coração de Clara se contraiu, mas a voz da mulher continuou firme. Uma febre da ferida. Veio rápido. Temíamos que o levasse. Clara segurou firme a moldura da porta. Mas ele viveu, disse a mulher. Uma pausa. Depois. Ele chamou por você. Clara piscou. O quê? Ele não disse nada. Não tem palavras ainda, mas chorou quando tiramos dele o xale vermelho. Aquele com que você o envolveu. Clara abaixou o olhar. Suas mãos tremiam. Ele reconheceu o seu cheiro, e continuou a mulher. E o pai dele disse, e uma criança nunca deve ter de escolher entre um amor e outro. O silêncio entre elas parecia uma oração. Então a mulher alcançou a bolsa da cela e tirou algo de dentro. Um embrulho suave, respirando. O bebê, novamente envolto no xale vermelho. Clara recuou um passo, a mão sobre a boca. Ele não veio para ficar, disse a mulher suavemente. Mas ele veio para ser amado. Ela colocou o bebê nos braços de Clara, e a criança sorriu. Não apenas balbuciou, não apenas piscou, sorriu. Clara caiu de joelhos, segurou-o como se fosse fogo entre seus braços e sussurrou, com a voz partida. Você voltou para casa. Naquela noite, o acampamento Comanche foi montado logo além de suas terras. Não em segredo, não em desafio, e apenas ali. A uma distância respeitosa, 3 pequenas tendas, uma fogueira e nada mais. Clara caminhou até lá quando as estrelas começaram a surgir. Levou ensopado, água morna e um livro de histórias em inglês, mesmo que nenhum deles soubesse ler. Apenas para estar perto. Apenas para dizer, sem palavras. Vocês podem ficar. Pela manhã, os guerreiros arrumaram tudo. Ninguém falou de partida. Ninguém chorou. Clara entregou o bebê ao pai novamente, mas desta vez seus braços não doeram com a perda. Ela colocou um novo xale ao redor dele, um que fizera com as próprias mãos. No canto, bordado com cuidado e silêncio, um pequeno símbolo, um pássaro voando pela neve. O pai viu e assentiu. Isso significa, ele disse, que agora ele tem 2 invernos. Um no meu sangue, e um no seu. Ela os observou partir. A criança olhando por cima do ombro do pai, olhos bem abertos, a mão estendendo-se para ela uma vez, apenas uma vez, e então eles se foram. Semanas passaram. Depois meses.
Depois a primavera. O riacho descongelou, as plantações criaram raízes, e Clara viveu. Não esperando. Não lamentando. Apenas vivendo. A cada domingo, ela ainda assava 2 pães de milho. Às vezes os 2 ficavam na prateleira. Às vezes um desaparecia pela manhã. Mas um dia comum e brilhante, chegou uma fita amarrada ao puxador da porta, e vermelha, desgastada nas pontas. Preso a ela, um pequeno pedaço de madeira grosseiramente esculpido, um pássaro com neve sob as asas. A primavera não chegou gentilmente. Raspou seu caminho pelo vale como um ladrão. Lenta, lamacenta, indesejada. A neve não derreteu, desabou, transformando estradas em lama grossa e os campos em um caldo marrom. As botas de Clara afundavam mais a cada dia, suas saias manchadas pela recusa teimosa da estação em se render totalmente ao calor. Mas o pior já havia passado. O bebê se fora, e mais vivo. E Clara continuava ali, e mais mudada. Ela não vira mais os guerreiros. Não ouvirá nada do pai, da mulher, de ninguém daquele mundo além da serra. Mas todas as manhãs ela fervia água, preparava café e pousava a mão sobre o pequeno berço ao lado do fogão, como se o aquecesse com memória. Às vezes imaginava ainda sentir um batimento no cobertor. Um dia, enquanto consertava a cerca no campo norte, avistou pegadas. Pegadas frescas, e não de cavalos, nem de carroça, pegadas de botas, largas, deliberadas, perigosamente próximas da casa. Ela as seguiu. Não por medo, mas por instinto. Elas contornaram o celeiro, passaram pelo poço e entraram no bosque. Lá, entre 2 olmos, ela encontrou algo que fez sua respiração prender. Uma fogueira. Brasas antigas, ainda mornas. E ao lado delas, uma fita, de vermelha, poída, amarrada em um nó perfeito e presa suavemente na casca de uma árvore. Nenhum nome. Nenhum símbolo. Apenas cor. Mas aquilo bastava. Naquela noite, enquanto varria o chão da cabana, percebeu que estava cantarolando. Não percebeu antes. Poeira subindo no ar, seus dedos movendo a vassoura como um metrônomo. Não era uma canção da infância, nem algo aprendido. Era a melodia com que embalara o menino. A que inventara numa noite pesada de neve, quando ele não conseguia dormir, e ela também não. E agora ela voltava. Nota por nota. Seu acalanto para um filho emprestado. No dia seguinte, alguém bateu na porta. Não eram os Comanche. Não era um vizinho. Era uma mulher. Cerca de 30 e poucos anos, avental apertado na cintura, olhos inchados de chorar. Minha irmã disse que você ajudou a trazer um bebê ao mundo perto de Pinto Crossing, ela disse. Clara assentiu. Ajudei. Minha prima está em trabalho de parto. Deu errado. Mandaram alguém chamar o médico, mas não acho que ele vá chegar a tempo. Clara não hesitou. Preparou água quente, ervas, panos, em suas mãos. O bebê estava de nádegas. A mãe quase desmaiando de dor. Clara trabalhou em silêncio. Não entrou em pânico, não vacilou. Sua voz calma, seus movimentos firmes. Virou o bebê com 2 dedos, num sussurro de oração numa língua que mal lembrava. A criança nasceu vermelha e gritando. A mãe chorou. A avó desabou em alívio. A prima fez o sinal da cruz. E Clara, e ela ficou parada, sangue no avental, um fogo tranquilo nos olhos. Ninguém a agradeceu. Mas quando ela virou para sair, colocaram um pequeno cesto em suas mãos. Dentro, ovos, batatas, pão. E sob tudo isso, um pequeno gorro tricotado. Ela guardou esse último. Dobrou e colocou no baú ao pé da cama, ao lado do medalhão Comanche. Semanas passaram. A vida rastejou de volta ao vale. E as histórias também. Alguns sussurravam que ela era curandeira. Alguns diziam que era tocada pelos espíritos. Alguns a temiam. Alguns a respeitavam.
Mas ninguém a ignorava. Então, numa manhã, ao voltar do riacho, ela encontrou pegadas de casco no quintal. Dezenas, nenhum som, nenhum cavaleiro, e apenas impressões na lama e, sob o peitoril da janela, um mocassim, pequeno, bordado em branco e dourado. Dentro dele, um pedaço de couro curtido, uma mensagem escrita em inglês, irregular, mas nítida. Ele fala seu nome agora. Clara segurou o bilhete como uma relíquia. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de espanto. Ela não sabia o que fazer com uma alegria que chegava tão silenciosa. Então fez o que sempre fazia quando o silêncio parecia grande demais, e assou 2 pães, e um para a mesa, outro para a pedra do riacho. Desta vez, acrescentou o mel. Naquele domingo, vestiu sua velha blusa de renda, prendeu o cabelo, e cavalgou até a cidade pela primeira vez em 4 meses. A cidade ficou em silêncio quando ela amarrou a mula no poste em frente ao armazém geral. Entrou, pegou um rolo de barbante, um pote de conserva e uma lata de café. Ninguém falou até ela chegar ao balcão. Edna Marsh, a esposa do dono da loja, pigarreou. Você ainda anda vendo índios? Clara colocou a lata no balcão. Eu não vejo raças, disse ela. Eu vejo pessoas. Não é isso que o conselho da cidade diz. Clara inclinou-se para a frente. Então talvez eles devam parar de olhar através do medo, e começar a olhar através do fogo. Ninguém disse mais nada. Edna registrou a venda em silêncio e Clara saiu com a cabeça mais erguida do que tinha estado em anos. Naquela noite, um embrulho foi deixado em sua porta. Dentro, um único desenho, e carvão sobre couro animal, e uma criança de rosto rechonchudo, sorrindo, segurada entre 2 mulheres, uma com tranças, outra com um chale vermelho familiar. O verão chegou cedo. A chuva não veio. As plantações cresceram depressa. O vale secou em trechos dourados de trigo e poeira. E o céu ficou quieto do jeito que fica quando algo importante está prestes a acontecer. Clara sentiu isso nos ossos, na forma como o vento encostava na casa à noite. Não uivava, não implorava, e apenas perguntava. A próxima mensagem não veio por cavaleiro, entalhe ou presente. Veio numa história contada durante o chá por uma velha viúva chamada Rie Flynn, que vagava pelas colinas perto da Serra do Sul. Viu uma fileira deles, ela sussurrou, olhos arregalados. Comanche. Pelo menos 30 pintados, movendo-se pelo capim alto como fantasmas. Quando? Perguntou Clara. 3 noites atrás. Onde? Para o Vale da Viúva. Clara sentiu o estômago afundar. Aquele vale, entre as fendas das falésias de calcário, era território sagrado dos Comanche. Ela nunca estivera lá, mas o bebê viera daquela direção durante a tempestade, e algo em seu coração disse, e volte. Ela partiu ao nascer do sol. Não contou a ninguém. Não deixou o bilhete. Levou água, uma faca, um pequeno espelho e um pedaço de pano vermelho. Sem comida. Não esperava comer. Não ia como convidada. Ia porque alguém a chamava. A trilha se torcia entre arbustos queimados e árvores frágeis. Quanto mais se aproximava das falésias, mais o vento mudava, trazendo cheiro de sálvia e pedra quente, seco e antigo. No meio da tarde, chegou à serra. Amarrou a mula a um cedro e caminhou o último quilômetro a pé. E então os viu. Tendas cobertas de couro, pintadas com formas de animais, luas e rios, crianças brincando com paus, uma fogueira ao centro, guerreiros afiando lâminas, mulheres trançando corda, e mais ninguém levantou arma. Ninguém a chamou. Apenas olharam, porque a conheciam. E ela conhecia a si mesma. Ela entrou no acampamento. Não esperou o convite. Não precisava, porque da maior tenda uma voz a chamou. Natuan. Ele saiu lentamente. O pai. O chefe de guerra. O manto vermelho substituído por uma túnica de linho, o cabelo trançado com contas de osso. Nos braços dele, o menino, e não mais bebê, mas um pequeno e forte,
bochechas redondas, olhos negros brilhando de reconhecimento. Quando a viu, inclinou-se para a frente e agitou os braços. O acampamento ficou em silêncio. Não em vergonha. Não em espanto. Apenas em reconhecimento. Como se uma profecia tivesse se cumprido na voz de uma criança que até aquele momento não sabia falar. Clara parou. Depois caminhou. O chefe colocou a criança em seus braços. Sem palavras, sem ritual, em apenas confiança. Ela o segurou. Ele se encostou no peito dela. E ela chorou pela primeira vez, não de tristeza, mas de completude. Naquela noite, eles dançaram. Não Clara. Ela ficou sentada perto do fogo, o menino dormindo no colo. Mas as mulheres se moviam como vento, como água, como respiração, seus pés levantando poeira em ritmo perfeito, suas mãos desenhando histórias no ar. O fogo não rugia. Pulsava como um coração. Uma mulher se aproximou e colocou algo ao lado de Clara. Um pedaço de couro de cervo pintado com 3 símbolos, um berço, um fogo e 2 pássaros voando lado a lado. Clara olhou para ela. A mulher sorriu e disse: Não queimamos o que o vento entrega. Clara não entendeu, e não até a manhã seguinte. Acordou e o menino não estava ali. Seu coração bateu forte contra as costelas, e mais só uma vez. Então ouviu seu riso e seguiu o som. Ele estava com o chefe e um pequeno grupo de jovens guerreiros. Eles o ensinavam a cavalgar e não um cavalo real, um pau de brincar. Mas o menino gritava de alegria a cada volta, os braços abertos como asas. O chefe olhou para Clara e disse: Não viemos para a guerra. Ela assentiu. Eu sei. Alguns queriam, ele continuou. Depois da tempestade, depois de verem uma mulher tomar uma criança de sangue, houve quem dissesse, e quem mena. E eu disse, não. Por quê? Ele sorriu. Nenhum guerreiro incendeia o lugar onde seu filho renasceu. Antes de partir, o chefe lhe entregou uma bolsa com sementes dentro. Tabaco selvagem, ele disse. Misture com o seu jardim. Vai lembrá-lo de ambos os lares. Clara colocou a bolsa em sua mochila. Não disse adeus. Não precisava. Quando ela se virou para ir embora, o menino chorou uma vez. Tentou alcançá-la. Mas o pai o segurou firme. Sua mãe, ele disse suavemente em Comanche, está no vento, não no fogo. E o menino silenciou. Ela caminhou todo o caminho de volta para casa. Não olhou para trás, não montou a cavalo, porque algumas jornadas só se completam quando seus pés tocam cada pedra do caminho. Naquela noite, ela ficou no portão de seu jardim, puxou a bolsa do bolso e espalhou as sementes na terra com cuidado. Um ritual, um plantio, uma promessa. O outono chegou como um velho amigo. Sem alarde, apenas uma mudança na luz. O jeito como as sombras se inclinavam mais longas na estrada de terra. Como as maçãs ficavam mais pesadas nas árvores. Como os corvos gritavam mais alto nas primeiras manhãs. Clara se movia mais devagar agora, não porque estivesse cansada, mas porque aprenderá que nada que vale a pena ter corre na sua direção. E ainda assim, o menino não voltou. Não fisicamente, não com passos, nem com cascos de pônei ou com um sussurro de penas ao vento, mas ele estava em todo lugar. O chale dele ainda pendia perto do fogão, aquele que ela havia costurado com pontos tortos vermelhos como pedra do deserto. O desenho dele, carvão sobre couro, estava preso acima da lareira. Ela havia gravado o nome dele no parapeito da janela, pequeno o bastante para não ser notado, mas fundo o suficiente para nunca ser apagado. Alguns dias ela acordava jurando ouvir seu choro. Outros dias ela sonhava com sua risada, mas na maior parte do tempo ele vivia no ventre. Um riso no vento, uma pena no degrau, um único mocassim deixado perto do poço. O vale silenciou. A cidade esqueceu. Voltaram a chamá-la de Senhorita Whitmore. Pararam de perguntar sobre os Comanches, pararam de sussurrar nas lojas. Ela não era mais notícia.
Apenas existia ali. Mas ela não se importava, porque os que realmente importavam ainda lembravam. Então, numa manhã de novembro, ela encontrou uma carta pressionada entre a porta e o batente, presa por uma pedra entalhada. A caligrafia era rude, não Comanche, não local, apenas alguém aprendendo. Dentro havia 5 palavras. Eu sinto sua falta, mãe. Clara segurou a carta por um longo tempo, depois a colocou no bolso do vestido. Não chorou, não sorriu, apenas ficou ali, como uma mulher enraizada em 2 vidas, costurada na borda de 2 mundos. Semanas se passaram e então, certa manhã, enquanto assava pão, ouviu a batida. Não era urgente. Não era alta. Apenas certa. Ela abriu a porta e congelou. Porque ali estava ele, e o menino, e não mais nos braços, não envolto em panos. De pé. Descalço, cabelo trançado, bochechas cheias, mais alto do que ela lembrava, segurando a mão da mulher de azul, a mesma que o havia trazido de volta da primeira vez. Ele não disse nada. Apenas caminhou até ela, colocou as 2 mãozinhas na saia de Clara e olhou para cima. Mamãe. Clara caiu de joelhos, o abraçou forte e sussurrou. Eu esperava que você voltasse em pé. Ele riu. Eu vim correndo. Só caminhei a última parte. Eles ficaram 3 noites. O menino dormiu em seu antigo berço na primeira noite, na segunda, pediu para dormir no chão ao lado da cama dela. Clara permitiu. A mulher trouxe ervas, histórias, uma bolsa tecida com carne seca e frutas. Não fizeram cerimônia de fogo, nem um grande reencontro, e apenas longos silêncios cheios de calor. Na segunda noite, enquanto descascavam ervilhas à luz de vela, o menino sentou no colo dela e perguntou. Eu vim da sua barriga? Clara ficou imóvel. A mulher baixou o olhar. Clara considerou mentir. Depois colocou a mão sobre o coração dele. Não, você não veio daqui, disse suavemente. Mas veio daqui, ela tocou o próprio peito. O menino assentiu, como se já soubesse. Então isso quer dizer que tenho 2 corações. Ela o puxou mais perto. Sim. E 2 lares. Quando foram embora, a mulher não disse para onde iam. Clara não perguntou. O menino virou-se uma vez do alto do pônei, sorriu largo e ergueu uma pedra. Nela, uma pena entalhada. Ele a lançou gentilmente. Clara pegou-o no ar. Vou trazer mais, ele disse. E então cavalgou. Não para longe, e apenas adiante. Naquele inverno, Clara plantou as sementes. O tabaco cresceu rápido. Ela misturou com lavanda, deixou secar e queimou pequenos feixes ao entardecer. Ela não rezou. Não falou. Apenas deixou a fumaça subir pelas vigas como um lembrete. Na primavera, ela cavalgou ao sul, perto do riacho, e encontrou uma nova pedra escondida no mesmo lugar onde ela deixava pão de milho. Nela, um pássaro em voo. Esse tinha os olhos dela. Clara nunca se casou novamente, nunca deixou o vale. Mas quando morreu, muitos anos depois, não foi enterrada no cemitério da igreja. Foi colocada para descansar em um círculo de pedras sob os pinheiros perto do riacho. E em sua lápide, uma única palavra foi entalhada. Mamãe. Agora é sua vez. Se você fosse a criança que Clara encontrou naquela noite chorando na neve, conseguiria se afastar dos braços que o mantiveram aquecido quando o mundo ficou frio? Pense nisso. Se um estranho salvasse sua vida, como você o chamaria? Se uma criança pertencesse a 2 mundos, e um de sangue e um de escolha, qual pareceria mais como lar? E me diga. Uma mãe nasce pelos laços de sangue ou pelo jeito silencioso com que ela te segura quando ninguém mais segura? Deixe seus pensamentos abaixo, porque o vento nos levará a outra história em breve. Mas por agora, permanecemos no Vale de Clara. E lá fora, entre pinho e memória, uma palavra ainda ecoa.